Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pastor Daniel aqui para mais um Encontro Esporte Clube. E nessa noite aqui vai ser um encontro abençoado, um bate-papo bem top mesmo. Eu tenho o prazer de estar com meu irmão aqui, Adriel. Fala pastor, é uma honra sempre estar aqui com você, né? As boas-vindas aqui pro nosso irmão Raul. Tenho certeza que hoje será um bate-papo extraordinário. E o Adriel já falou, né? O nosso convidado de hoje é o Leonardo Raul, mais conhecido como Raul, né? Preparador físico da Aparecidense. Cara, é um prazer ter você com a gente aqui. Seja bem-vindo. Valeu, Dani. Obrigado a todos aí que estão nos assistindo. Para mim é um prazer também, me sinto honrado pelo convite, né? Feito pelo senhor, através do Adriel, nosso parceiro aí. E espero estar à expectativa aí de poder responder todas as perguntas, todas as ideias que a gente poder debater hoje aqui. Vai ser bem legal. Então, como eu falei, ele é preparador físico, né, da Aparecidense. Então, o tema hoje vai ser sobre isso, né, sobre a preparação física, sobre onde nasceu isso no coração dele. E vamos aprender um pouquinho também se serve para nós também, né, que não somos atletas profissionais, mas de vez em quando a gente chuta uma bola aí. Certo, sim. Eu falo, né, gosto muito de falar isso, tem um corpo, você consegue performar. Então, não tem problema se você é um atleta de alto nível, se é um atleta amador ou uma pessoa mesmo que gosta de praticar algum esporte. Você tem um corpo, tá saudável, quer praticar esporte, você consegue performar, não tem problema nenhum. Tem os caras que é ruim de bola, dá conta? Sim. Não, eu consigo. Você sabe que o cara vai ficar bom de bola, né? Mas bem fisicamente pode ser, né? Isso. Às vezes, para resolver ali a intimidade dele com a redonda é difícil, mas a performance dele a gente consegue melhorar sim, não tem problema não. Bom demais. Raul, de onde saiu essa vontade de trabalhar nessa área aí? Então, foi no ano 2017, mais ou menos ali por volta. Eu trabalhava na época numa multinacional, era uma importadora, a gente trabalhava com acessórios, era representante da marca no Brasil. E aí eu tinha um parceiro, que é o Luiz Gustavo, né, o auxiliar do Thiago Carvalho, que hoje estão lá no Caxias, né, teve com a gente o ano passado no título, né, da Aparecidense. Em comum, conversando com ele, trocando uma ideia ali, perguntando para ele mesmo como é que era a bola, porque ele já trabalhava na época, já tinha rodado alguns times aqui da capital, uns times grandes também, interior de Minas também. E ele falou, cara, é assim, muito bom e tal, porque eu tinha esse desejo, assim, sempre de trabalhar com bola. E naquele ano, era um ano que estava ruim as vendas, assim, apesar de eu estar bem estável, bem tranquilo. Eu tinha o desejo de trabalhar com algo que eu gostasse verdadeiramente, assim, que eu amasse. Falo, eu desejo isso porque eu gosto. E eu tinha tranquilidade que se eu fizesse algo que eu gosto, algo que eu tinha vontade mesmo, eu iria fazer bem, ou ia conseguir em algum determinado momento um sucesso, não sucesso querer de aparecer, não, sucesso na profissão, sim. Em conseguir desempenhar um bom papel ali. E aí me deu essa vontade. Eu tinha um emprego muito estável, muito mesmo, bem tranquilo, em relação à parte financeira, a parte de trabalho mesmo. Um dia eu cheguei lá no meu patrão, né, na época, que era como sócio. Falei para ele, cara, eu vou trabalhar com futebol, queria que você me mandasse embora e tal. Ele falou, Raul, tem certeza que você quer fazer isso? Se eu sair hoje para ir para a bola, você vai... para você ganhar o que você ganha aqui hoje, no mínimo você vai demorar uns 5, 6 anos. Você tá ciente disso, tá tudo bem? Eu falei, cara, eu tô incomodado com algumas coisas que a gente enfrenta no dia a dia como vendedor, algumas coisas que me incomodavam na época. E eu tinha o desejo de fazer algo bom, né? Algo que eu amasse mesmo, que eu gostasse. E aí foi disso. Eu cheguei nele e falou... Então tá bom. Aí ele ainda pegou o celular, que foi bem legal. Tem uma resenha boa dessa. Ele gravou o celular, começou a falar aqui, ó. Vou gravar esse vídeo aqui, porque eu sei que daqui 3 meses, 4 meses, você vai estar aqui de volta. Aí eu vou ficar aqui te enchendo o saco com esse vídeo. Falei, cara, então tá bom. Aí ele começou a gravar. Ele falou, o que você tá fazendo? Eu falei, não, eu tô pedindo demissão, que eu quero ir vou começar a trabalhar com futebol. Na época eu tinha vontade de ser treinador. Mas ainda você nem tinha clube pra ir, não? Não. Isso foi tipo assim, uma decisão mesmo de algo que... Perdão. Algo que eu achava necessário na época. Eu tenho uma mudança mesmo. Até foi bem legal. Minha esposa parceira, né? Mandar um abraço para ela, a Camila, me ajudou muito nessa questão, porque, queira ou não, a gente teve um regresso financeiro, teve algo
que é ruim, né? Visto de claro, todo mundo, você sai de um lugar onde você está estável, vai para um lugar onde você ainda não conhece, onde você não tem um domínio. É algo preocupante para a família, para os amigos mais próximos. Porque pelo que eu entendi, você saiu para estudar ainda. E sem ganhar nenhum salário. Não, esquece. Sem nenhuma percepção, sem nada garantido, nada. A ideia era mesmo me aventurar. Falei, vou ser bom nisso, ou vou procurar ser bom. E a partir agora, do zero. Não tinha assim nada programado. Você já sai sem salário nenhum, né? Sim. Como eu era representante, justamente, não tinha acerto, não tinha nada. Eu ganhava lá um valor X, lá aproximadamente umas 4, 5 vezes do que eu ganho hoje, por exemplo, ainda. E fui ganhar um salário mínimo no outro mês, praticamente. Fui entrar num colégio para trabalhar de... tipo guardinha mesmo ali dos alunos na hora do recreio, monitor, né? A gente chamava de monitor ali. E no outro mês. Então foi algo que minha esposa me ajudou bastante, a família me ajudou bastante até conseguir entrar na presidência. Então aí eu saí de lá, eu entrei na faculdade de Educação Física, já comecei a me certificar, né? Na época mesmo que teve a pandemia, eu já fui me adiantando, fui fazendo alguns cursos, alguns workshops, primeiros da CBF, da Universidade de Futebol de Minas Gerais, fui me certificando. E aí depois surgiu o convite lá para ir para a Aparecidense, na época da pandemia, no final de 2020 para 2021. Tá. Aí você chega na Aparecidense com qual função lá? Então, aí o Gustavo me faz um convite, fala, Raul, a gente está criando um departamento aqui de análise de desempenho. O analista não está aqui ainda, era o Fernando na época. Se eu não me engano, ele estava no Atlético, ou ele tinha passado pelo Atlético, estava se apresentando lá posteriormente. Falou, você vem, a gente vai iniciar aqui o trabalho, você de imediato vai ajudando a gente aqui no campo, ajuda a gente lá também, tendo algumas filmagens e tal. Eu falei, tranquilo, eu vou. Certeza? Beleza. Fechado. Você estava trabalhando na escola de monitor? Tava trabalhando na escola. Eu fui lá no meu coordenador, falei, Correia, parceiro meu também, muito amigo, ajudou muito. Falei, Correia, eu preciso ir embora, cara. Acabei de receber uma proposta aqui da Aparecidense, preciso que você me manda embora. Sabe pediu a demissão ou não? Não, eu tive que ser honesto com ele naquele momento, porque eu sabia que ele não ia me mandar. Né? Particularmente fazia meu trabalho ok ali, a gente tinha uma intimidade com a galera boa, e eu falei, cara, eu preciso que você me mande embora porque aconteceu isso, os caras me convidaram e é talvez uma oportunidade única, talvez eu não vou conseguir outra agora. O coração tava acelerado, daquele feliz, modelo, feliz, sim, alegre. Agora. Aí ele falou, não, eu consigo, tal, vou conseguir aqui te mandar embora então, tal, não sei o que. Beleza, né? Aquele burocracia prática ali. Saio da sala dele, vou subir no corredor lá pra mim, lá pro financeiro, já pra acertar tudo. Gustavo vai e me liga de novo. Fala, Raul, não vem não, que estourou o tanto de casos de Covid aqui, cara. Agora o pessoal tá reavaliando, vai ter que montar uns protocolos e tal. Falei, Gustavo, acabei de me pedir demissão aqui, cara. Não vai dar, não tem como. Ele, não, tranquilo, vai dar certo. Você vai pra casa, vai ficar uns dias lá e depois você vem. E isso ainda era estágio, né? Lembra que eu ia pra lá pra fazer estágio, não tinha salário. Sim. Então por isso que eu contava com eles me mandando embora, porque eu tinha um seguro. Sim. Aí eu tinha ali 4, 5 meses, pensei, eu vou dar a vida esses 4 meses aqui e eu preciso fazer esses caras gostarem de mim e me empregar. Então esquece, vou dar a vida aqui no que eu puder. E aí fui. Passou uns 4 ou 5 dias, o nosso secretário lá, o Frank, me ligou. Falou, Raul, tudo bem? Tô te ligando a pedido do Thiago, né? Thiago Carvalho, que é o treinador, para que você venha aqui se apresentar na segunda-feira, tal, traz sua documentação e tal. Falei, beleza. Aí foi. Aí comecei essa jornada lá. Você foi como estagiário não ganha nada? Nada. Nem um City Pass? Não, na época eu entrei no ratatá lá, né? A gente tem a questão da premiação lá dos caras por jogo. Tá. E aí eu lembro que eu sempre ganhava ali alguma coisa, sempre me ajudava por exemplo, combustível e tal. Então, isso foi em 2020? 2020. Final de 2020. Final de 2020. Você conheceu esse cara lá na Presidência, foi? Eu conheci o Adriel em 2021, Adriel. 2021, que você chega pro Goiano, né? Chega pro Goiano. Isso. Na verdade, eu cheguei depois da Série D, né? Da Série D? Então, a gente chega pro Goiano. Que a gente ia fazer o Goiano. No meio, quando eu volto o Goiano de 2020, eu volto. Isso. Pra gente finalizar o Goiano que tinha sido paralisado, não era? Isso, por isso. O Goiano de 2020, o final dele foi realizado em 2021, né? Isso. No final, né? Isso.
Final de 2021. começo. Não, no começo de 2021, o Goiânia 2020. Que aí já fez rápido, matou o 2020 e já iniciou o 2021. Foi isso. E aí eu conheci o Adriel. Que é engraçado que o Adriel até se tornou um grande amigo e tal, do companheiro de trabalho do dia a dia. Mas ele, por exemplo, o cara que eu trabalhava junto, que é o Neto, que me levou inclusive para trabalhar na importadora lá, que jogou com o Adriel, fez a base a vida toda com o Adriel. Aí um dia lá não sei se eu postei uma foto com o Adriel, alguma coisa assim. Falou, cara, eu conheço esse cara. Eu conheço, pô, aí eu já liguei de chamados, hoje era parceiraço. Falei, pô, ó como é que... É tinha irmão, mandar um abraço pra ele. Não dá, um abraço pro seu irmão. Sei que você tá assistindo aí. Com Sabe certeza. que você mora no meu coração, né? Raul vai pagar aquele churrasco pra nós depois, beleza? Tá devendo, inclusive. Quem E tá aí, devendo, pô, o Neto tá devendo pra nós, pô. Fala que vai chamar, nunca chama. Resenha. E aí foi isso. Pra você ver como é que as coisas vai embaraçando, né, pô? Vai dando certo. Aí a gente inicia o Goianão. O Thiago resolve fazer algumas mudanças lá na comissão, né? Sai alguma galera. Nessa parada você tava ainda como analista. Uhum. E ele resolve sair, mexer lá um pouco na comissão, troca, né, algumas peças para iniciar o Goianão de 2020 e traz um preparador físico chamado Leonardo Fagundes, que hoje é o atual preparador físico do Vila Nova, tá junto com o Dado lá. Okay. Quero mandar um abraço pro Léo, um grande amigo, parceiraço. É um cara que eu tenho como espelho. Seleção brasileira, Shakhtar Donetsk, igual eu te falei, o management coach lá do Fred, né, que é o volante do Manchester United. Então, um cara assim que me deu bastante embasamento e respaldo para poder trabalhar. E eles me trazem nesse momento para preparação física. Falam, a partir de hoje você não precisa ficar lá mais com o Fernando e tal. Esquece isso aí, a gente vai fazer o Goiânia Série D, eu quero que você ajuda o Léo na preparação física. Mas antes, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e deixa o seu like aí. Vamos ajudar esse canal a crescer aí, beleza? E deixa o seu comentário aí. Deixa eu te falar um negócio pra você aqui, mas essa transição de onde você estava pra parte de preparação física, analista não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem? Não tem. O que me ajudou foi o que eu te falei aquela hora. Porque eu já tinha iniciado no caso da educação física e eu corria por fora para fazer algumas certificações. E as certificações, a maioria que estavam tendo na época aqui em Goiânia e as que eu tive acesso primeiramente, assim, foi todas voltadas para a parte da preparação física. Então, como a minha vontade era ser treinador, e para ser treinador hoje em dia você tem que ter alguns requisitos, até para você ter as licenças da CBF. Ou você é atleta durante 10 anos, para você já entrar direto na licença B, IA e Pro, ou você cursa educação física e aí entra na licença C. Aí você faz licença C, licença B, licença A e depois licença Pro. Então, de qualquer forma, eu tinha que passar pela educação física. E aí, nesse período, eu lembro o Gustavo mesmo, que ele era auxiliar, ele também tinha sido preparador físico. E a gente conversava muito, trocava muita ideia na época sobre preparação física, sobre atletas, sobre performance. Então isso foi gerando ali um prazer, um gosto, né? Uma vontade, né, de exercer. E eu fui gostando cada vez mais da área. Aí ele falou, ei, você quer vir? Eles iam fazer, né, essa mudança. A gente vai trazer o cara é assim, 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 o cara é fera, é a oportunidade que você tem para aprender. Que é o que tá no Vila. Isso. E é o que você quiser aprender agora. Falei, beleza, vambora. E aí também tem a vantagem. Aí eu saio do estágio para ser contratado. Então aí já é diferente, aí já tem um peso maior, você está sendo contratado, já é remunerado, já é uma outra visão, né, dentro do cenário. Vem uma alegria de novo, né? Vem uma alegria. A alegria chamou, é de graça, agora eu vou receber já. Então, não, aí esquece. Eu falei, pô, tô em casa, tô bem. Falei, vambora, aceito, bora. Se o Leonardo, é claro, o cara que tá vindo concordar e tal, quiser. Por isso que eu sou muito, muito grato a ele, porque ele chega. E aí, por exemplo, é um cara que chega com todo o prestígio, experiência de América Mineiro, de Shakhtar, de times grandes. Ele podia muito bem falar, pô, eu quero um auxiliar que tenha um pouco mais de experiência, um cara que consiga me ajudar em tal detalhe. Mas não, ele fala, pô, é o Raul, vem cá, Raul, pô, vamos trocar uma ideia. A gente conversou, ele falou, pô, é você, quero você quer estar do meu lado. E aí me ensinou tudo, praticamente, em termos. Essa aproximação que eles têm com os atletas. O Léo é um cara super bem querido pelo grupo na época. Então, ele me ensinou alguns feelings, né? Algumas leituras que você precisa ver. Porque às vezes a gente quer ver o lado do performance do atleta e aí você quer só o resultado.
Mas é diferente, a gente tem que entender todo o processo. A gente não pode avaliar só a carga interna ali do clube. Eu tenho que entender que o Adriel tem um deslocamento, que o Adriel tem esposa, que o Adriel tem outro tipo de estresse, de cansaço. Isso tudo vai influenciar. Sim. Então, à medida que eu tenho esse conhecimento geral dos atletas, é claro que ainda que superficial, não consiga entrar na intimidade ali de todo mundo para saber como tá todo mundo, mas dá para você ter uma ideia, trocando ideia, conversando ali no hora do café, joga uma piadinha para ver como é que o cara vai responder e tal. Então você aprende a ter esse tipo de leitura para que você tática, possa... então, você joga o café fora, é com os atletas, né? Pra demorar mais um pouquinho, né? Pra limpar. Pega a mesa, fica mais na resenha. Justamente. Então é importante, cara, a gente ter esse equilíbrio, ter essa gestão com os atletas. Eu acho muito, muito importante. Tem que ter um convívio bom. Você chega agora na parte da preparação física e a preparação física hoje para os atletas é fundamental, né? É, fundamental. Hoje o futebol tem se tornado cada dia mais físico. Né? Não digo que a parte física tem sobressaído sobre a parte tática, não é isso, mas o que os treinadores exigem hoje da parte tática. Se você não tiver um lado físico no mínimo bom, você não consegue concluir com alguma excelência, né? Hoje a gente tem dados aí, os atletas correm em média cerca de 10 a 12 km por jogo. Desses 10 km aí, 1,5 km a 2 em alta intensidade, que são os sprints acima de 25 km por hora, então você tem um desgaste grande. Eu me lembro que quando eu assistia mais futebol, eu já assisto menos, né? Mas eu lembro bem quando começou a questão de colocar o GPS no jogador, né? Que eles colocavam no peito ainda ou... Hoje tem o colete, tem melhor falar sobre isso. Tem alguns modelos, diversos modelos na verdade. Tem aquele do aparelhinho colete, aquele é quando tem um medimento da frequência cardíaca, né? O frequencímetro. Então você consegue ter ele aqui. Mas aí hoje a gente usa mesmo um da Catapult, muito bom inclusive. Ele fica nas costas, tem um colete, o atleta veste um colete e ele fica nas costas. Mas é todos os atletas que usam ou vocês escolhem alguns pro jogo? Não, a gente tem pro jogo, todos usam. Todos usam. A gente tem umas unidades bacanas lá, a gente consegue usar toda a sessão de treinamento e no jogo também todos usam. O que mudou? Que eu tava falando assim, que eu acompanhava bastante e tal, uns 8 anos atrás pra hoje. Porque eu lembro que quando o cara corria 7 km no jogo, cara, o cara era o cara, 7 km, 8 km. Você tá falando que tá pra 12, 13 agora? O que muda, é claro que é em média, né? A gente tem ali, por exemplo, uma variação grande também. Tem atletas que vão correr 7, 8, claro, tem outros que vão correr 10, 12, 13. Depende do estilo de jogo, do modelo de jogo implantado também pelo treinador e pela equipe. O principal fator que muda é a mudança do estilo de jogo. Hoje as equipes também têm... O entendimento do jogo em geral, ele mudou bastante. Essa que é a grande verdade. Então as pessoas também, os treinadores estão todos preocupados também em defender, não somente atacar. Então você precisa atacar com qualidade e defender com qualidade. E para você defender com qualidade, você precisa ter a reposição do time o mais rápido possível. Então tem sempre esse balanço. O cara sprinta muito para frente, sprinta muito para trás. Então você tá com a equipe bem fisicamente, você já se tornou mais intenso, né? Sim. O nível de intensidade é outro. Hoje o atleta sprinta mais, ele salta mais, ele muda de direção. E é onde a preparação física entra. A gente precisa fazer o atleta saltar melhor, o atleta precisa sprintar melhor, ele precisa ter mais agilidade, ele precisa ter um salto com mais eficiência. Isso tudo na preparação física é desenvolvido. Sim. A gente chama do pilar da performance, né? A base do pilar é a base do corpo, né? Hoje em dia existem vários cursos, por exemplo, o FMS, que é um dos cursos que eu tive o prazer de concluir esse semestre passado agora também. Muito bom que a gente avalia a parte motora, de mecânica mesmo do atleta. Então ele estando com essa base preparada, aí você consegue performar. Você consegue fazer um atleta saltar melhor. E aí existem diversos fatores para ele saltar melhor. Força, potência, mecânica, isso tudo a gente consegue auxiliar o atleta. Porque aí ele consiga ter essas valências e à medida que ele consiga aplicar melhor essas valências com mais eficiência, ele consegue desempenhar o papel dele melhor dentro de campo. Entendi. E a preparação física ela tem um fator na questão de prevenção contra lesão também, não tem? Sim. A FIFA mesmo tem um protocolo chamado FIFA 11. São alguns exercícios e algumas ativações, alguns alongamentos balísticos também, que ele nos dá uma diretriz de alguns exercícios aprovados, claro, através de artigos, de estudos, que nos dão uma proteção maior intramuscular. É claro que o fator lesão ele é sempre multifatorial. O atleta nunca vai machucar
por causa de uma coisa, né? Nunca vai machucar porque correu. O atleta machucou correndo. Então, ele machucou porque ele correu. Não, não é isso. Ele pode estar com uma recuperação ruim, ele pode estar com fadigado, ele pode estar com falta de força ali, musculatura fragilizada no local, ele pode às vezes não estar recuperado, e aí por N motivos, por sessão de treino, às vezes por uma vida fora do clube também. Então sempre vai ser multifatorial, nunca vai ser somente por um motivo só. Eu vejo assim que da época que, um exemplo, aquele cara do Vasco, o Pedrinho e o Pedrinho, né? Que machucava muito, né? Lembra, né? Lembro sim. Machucava muito. É uma coisa genética também, né? Tem muita coisa tem alguns que são genéticos, né? Eu não vou dizer genético, né? Que é também a gente afirmar com que o cara nasceu pra machucar, sabe? É meio contraditório até comigo, sim. Que sou um cara que precisa fazer esse cara não machucar ou performar num nível onde ele não lesiona. A linha entre o cara performar em alto nível e lesionar, ela é muito tênua. E o futebol é um esporte de muito contato. Ali eu acredito desses fatores, né, igual por exemplo Alexandre Pato, esses jogadores assim muito badalados que acabaram que por uma lesão ou outra comprometiam a carreira deles, cara, igual eu tô te falando, é um conjunto de fatores. A gente nunca vai saber, nunca vai conseguir determinar ao certo o que é aquele caso ali, por que tantas lesões, porque eu acredito, por exemplo, o Pato no Milan tinha a melhor preparação física ali, talvez do mundo na época. O Milan era um dos melhores times, eu tenho certeza. Esquece, completamente estruturado o time, eu tenho certeza. Treinava com as melhores esteiras, os melhores campos, com os melhores aparelhos de recuperação, com os melhores aparelhos de academia para fazer força, então não tem como se culpar ali ele ou os caras de terem fazendo um trabalho ruim. Então é um conjunto de fatores. É claro que a genética ajuda. Tem cara que passa a vida toda, machuca 2 vezes, 1 vez. Eu tenho atleta lá na presidência que fala, pô, tô com uma dorzinha aqui. Eu falei, vamos cá, vamos cuidar, vamos fazer. Não, tranquilo, eu nunca machuquei. Eu falei, não, você nunca machucou, mas você precisa prevenir, você precisa tratar, precisa se proteger para que você continue a não machucando. Porque o Deus sabe, lesão é a pior coisa pro atleta, pô. Não tem coisa... Você falou do jogo, né? Falou das corridas, da intensidade de futebol e a recuperação. Conta para nós um pouco do processo de recuperação, o quanto é fundamental dentro do futebol, né? E qual o ideal ser feito após um jogo para se recuperar, porque nós sabemos de um jogo para o outro o tempo é curto. Sim. O que é feito para recuperar um atleta que correu em alta intensidade, se desgastou aí 10, 12 quilômetros dentro de um jogo para estar pronto para o próximo jogo? Então, não vou dizer ideal, porque cada clube, cada profissional, ele vai ter o equipamento que ele tem à disposição e ele também vai ter um método de trabalho dele. E o método de avaliar qual foi o grau de exigência, de esforço desse atleta. O que eu vou dizer é algumas coisas que a gente precisa ter como cuidado. A gente precisa, com certeza, ter algum tipo de tratamento na parte do DM ali, da fisiologia mesmo em si, por exemplo, alguma estratégia de recuperação, seja ela um próprio trabalho mesmo ali, regenerativo ativo, seja aquela bota que o pessoal faz, seja massagem, seja o gelo, seja uma própria folga mesmo, um intervalo de descanso. Então, assim, existem alguns mecanismos que a gente pode usar para que o atleta se recupere de um jogo, de uma sessão de treinamento. E o atleta também precisa entender que a demanda que ele teve no jogo foi gigante. Não dá para o cara ter um jogo e aí ele não se respaldar depois ali, ainda querer fazer outras coisas. Porque, igual a gente está falando aqui, a gente no clube, a gente tem muita visão interna, né, do que aconteceu ali. Seria muito fácil controlar a carga interna ali dos atletas se eles só vivessem ali, se eles só fizessem as coisas ali. Mas a gente sabe que quando o atleta chega em casa, ele tem os seus afazeres, né? Muitas das vezes o cara tem que trabalhar em casa também, tem que ajudar a esposa, tem que fazer uma ou outra coisa. Então a gente sabe que isso também influencia na recuperação. Por exemplo, o sono é primordial, cara. Você ter uma boa noite de sono pós-partida ou pós uma sessão de treino onde teve uma exigência muito alta é primordial. Na presidência não acontece não, né? Mas nos clubes aí acontece demais, né, cara? Cara que vai lá e joga e depois vai sair pra
pra tomar acontece. né, e tal. Então aquilo lá arrebenta o cara. Tem uns jogadores que tem mais dificuldade um pouquinho, né? Porque eles gostam muito de, como eu disse, né, na presidência não, né? É isso, mas em outro lugar. E eu pensando sobre algo aqui, mas no futebol brasileiro é muito difícil isso, né? Porque se o cara for resguardar, porque tem jogo domingo, quarta, final de semana de novo, entendeu? Então todo dia tem jogo. Então ele vai fazer isso que dia? Né? Não, esse processo de recuperação em todo, e é independente, se o cara vai pra balada, se vai pra um restaurante, se vai pra uma festa, qualquer tipo de ocasião que ele tenha extra o clube. Ele precisa se resguardar, cara, precisa. Até igual você falou, o nosso calendário é muito apertado. No Goiano mesmo, esse ano a gente fez, são as 10 partidas iniciais lá em 9 semanas, em 8 semanas, se eu não me engano. Foi quase 2 partidas praticamente por semana. E aí a gente ficava sem tempo de recuperação. E aí é onde entra a alimentação, o descanso, tudo isso vai influenciar no jogo. Deixa eu te perguntar um negócio pra você aqui. Essa parte de dar o treinamento depois do jogo, ela precisa ser diferente. Um exemplo, vocês jogou que dia agora? Segunda, né? Segunda-feira. Vocês teve um jogo. Então vocês vão jogar sábado. Certo. Então o treinamento da terça-feira é diferente dos outros. Sim. Normalmente, tá? Vamos Tô pegar falando assim, pós-jogo, né? Sim. Um dia depois. Pós-jogo. Ninguém tem folga no outro dia não, né? Normalmente sim. Existem algumas estratégias. Eu vou explicar as duas mais usadas aqui. Normalmente é assim, o cara joga domingo, aí ganha folga na segunda, e na terça-feira o pessoal que jogou 60, 70 minutos mais que isso ou isso, faz um treino regenerativo. O que seria um treino regenerativo? Ele faz ali uma parte de movimentação só na academia, um trabalhinho de core, de mobilidade, estabilidade, um trote ou uma ativação ali, um joguinho curto, e depois vai tratar. Vai para o gelo, vai para a massagem, vai fazer um regenerativo no DM, né, com os fisioterapeutas. E também existe uma alternativa ao contrário. Às vezes no dia do jogo você apresenta pós o jogo. E aí entra com esse mesmo trabalho regenerativo e deve dar uma folga no outro dia. A gente já usou esses 2 métodos lá na Presidência. Ano passado a gente usava bastante assim na Série D, com o Leonardo, né, o Leonardo Fagundes. E hoje atualmente a gente está usando a folga depois do jogo. E aí você pega os não relacionados ou os atletas que ficaram no banco, tiveram aquela minutagem menor, e aí dá um treino maior para eles ali, para você poder equilibrar a carga. Atualmente a preparação física atitui bem assim. Antigamente tinha muita do cara fazer a periodização. Então ele tinha ali 30 dias onde ele sabia ali, na terça-feira eu vou dar carga aqui, aqui eu vou fazer isso, aqui eu vou fazer isso, aqui eu vou fazer isso. Hoje em dia até que não. Não que a gente não tenha o planejamento do trabalho, não que a gente não tenha, não saiba o que a gente vai fazer. Muito pelo contrário, a gente sabe o que vai fazer, mas a gente faz de uma forma diferente. Agora controlando a carga, sempre respondendo a sessão anterior. Então, por exemplo, os meninos terminaram o treino ontem e eu já tenho um relatório do GPS de tudo o que aconteceu na sessão de ontem. Do G1, que fez um pouco o treino, um pouco menor, já descansou, vai chegar hoje para o treino lá. E para o G2 e G3, que são os não relacionados e não convocados, que treinaram um pouco mais para equilibrar a carga em relação aos que jogaram, para que hoje, né, na sessão de treino, todos estejam ok. Então, basicamente, existem esses modelos. Tem uma época, eu acho que é a Copa do Mundo, acho que vai em 2016, 14. Não, vai depois. 18. 18. Que teve até reportagem falando, né, que os jogadores não podiam fazer sexo com as esposas, por isso que as esposas não estavam com eles e tal. Tem alguma coisa em relação a isso? Desempenho de jogador em campo? Ele tá perguntando, às vezes vocês não escutaram, ele tá perguntando se pode namorar antes do jogo. Quem é casado, né? É isso. Não, eu nunca li nenhum artigo científico, nunca vi nada a respeito em relação que possa proibir isso antes. Tá? Muito pelo contrário, eu já vi algumas coisas que não regram, não precisam. Eu sei que algumas pessoas, alguns esportes, por exemplo, acho que o Vitor Belfort, se eu não me engano, uma vez até deu uma entrevista também, né, que na semana que ele vai lutar, ele prefere não ter, né, a relação, porque aí ele fala que acredita que os níveis de testosterona vai estar lá em cima e tal, mas cientificamente nunca li nada sobre. O Rony tá preocupado, isso aqui vai ter um jogo importante, você tá querendo saber se ele pode namorar ou não? Depois tem. Do jogo, entendeu? A gente começa a falar que ele é um atleta ali, né? Não vou falar o nome dele, não.
Já pensou, né? Ô, Raul, Isso. nós como jogadores sempre costumamos falar que o cansaço nosso vem 2 dias após o jogo, né? Explica para o pessoal aí o porquê que 2 dias depois do jogo você parece estar mais cansado que um dia após o jogo. É assim. Na verdade, não tá. O atleta ele não vai estar 48 horas depois. Fisiologicamente, ele vai estar mais recuperado. O problema é que existe alguns hormônios lá que atuam no corpo humano, no atleta, que ele nos dá uma tendência de estar mais desgastado após 48 horas após o jogo. É como se você tivesse a sensação de estar cansado, mas você não está. Porém, a sensação de fadiga vem. Eu não vou lembrar bem ao certo, mas eu lembro que era até uma tese de estudo do Léo ano passado, para o doutorado dele. Então até foi um assunto que a gente debateu lá. Encerrou o jogo ali, os 90 minutos acabou, o tempo vai... todo o tempo da semana decorrente, cada hora que passa você está mais recuperado. Não tem como a gente afirmar ou dizer, por mais que tenha essa sensação que, por exemplo, 48 horas é aquela hora ali que o atleta vai estar cansado. Não, isso não existe. Fisiologicamente, o corpo, depois de um estímulo, seja qual for, ele vai estar se recuperando. Então, quanto mais horas passar, mais recuperado da sessão você está. Por ser um esforço muito grande que os atletas fazem no jogo, eles têm essa tendência desse hormônio estar saturado justamente 48 horas depois. E isso dá uma sensação de estar mais cansado, de estar mais fadigado, mas não que ele esteja. Por isso que a gente faz essa recuperação muitas vezes ativo. A gente sabe quando vocês descem pro campo, às vezes até fala, pô, tô muito cansado e tal. Ela fala, eu sei, vai lá, vai tranquilo. Porque a gente sabe que vocês estão recuperados, mas a sensação de cansaço vem. É parecido com a dor tardia da academia. Pode reparar que às vezes quando a gente começa a malhar, você faz algum exercício ali bem forte num dia, outro dia não dói, no terceiro dia parece que dói mais do que no dia que você fez. Mas tá doendo. Mas isso, é isso. Mas ele tá recuperado, sabe? Não tem problema. Vamos supor, você chega pro treino cansado, né, depois do jogo. Você faz uma sessão de treino ali regenerativa, e quando acaba o treino você já se sente melhor. Por que isso acontece, né? Por que ocorre e qual o fundamento disso? O que acontece é que sim, você tem uma reorganização das fibras, né? As fibras musculares durante o jogo ou pós qualquer tipo de sessão, elas ficam todas embaralhadas entre o muscular. E aí são pequenas microlesões mesmo que são causadas ali. Então, à medida que o tempo vai passando, você vai se regenerando, tendo uma hidratação, que é fundamental para o atleta no dia de jogo, de uma boa alimentação, e com o treino elas vão se realinhando, vão se readequando no lugar, por isso que a gente faz ali liberação miofascial, tem todo aquele todo o processo de recurvo, justamente para que aquelas fibras vão se realinhando, vão se reorganizando, e aí o seu músculo vai se nutrindo novamente, se recondicionando, e aí volta no estado pleno. Eu pergunto porque o pessoal vai até achar estranho, né? Porque, na verdade, quando você chega cansado e faz uma sessão de treino, você normalmente fica mais cansado, né? E ao contrário, né? Você acaba se recuperando. Sim, se você tem aquela recuperação ativa, hoje em dia, acho que é mais utilizada no futebol. Até li um artigo agora recentemente sobre o full roller, né? Sobre aquele rolinho de liberação miofascial, o cara fazendo ali de 2 a 3 vezes por semana, algo prolongado, ele tem uma resposta boa em relação à mobilidade, em relação à flexibilidade da região do dói. Nossa, porque justamente ele vai realinhando ali, vai... a fáscia, né, que a gente chama, que é o que faz os músculos se moverem, ela vai se realinhando, se reorganizando a musculatura, e aí você tem uma melhor oxigenação, uma melhor distribuição de nutrientes através da circulação sanguínea, à medida que ele retém os nutrientes que ele precisa, ele se regenera, se fortalece e está pronto para uma outra sessão. Por isso que é importante recuperar bem, porque aí se você dá um outro estímulo depois tão grande quanto esse, aí é onde pode ocasionar as lesões, né? E é preocupante. Um jogador aqui, né, profissional, parece que, assim, impressão minha, né, mas jogadores têm um problema com essa parte aí, não tem? Fala assim, com a preparação física, tipo assim, porque... tô falando assim de ver, né? Parece que quando é essa parte, chegou a pré-temporada, chegou o tempo, porque pré-temporada é só preparação física, né? Sim. Parece que eles não gostam muito, não, né? Não, porque é muito sofrido, né? Vamos dizer assim, popularmente.
Mas é algo que eles precisam, cara. Hoje em dia até que eles têm se conscientizado bastante em relação à pré-temporada. A gente faz pré-temporadas hoje em dia, então é muito com bola, né? Aí inseriu bastante bola. Antigamente, o Drell sabe, né? Não tinha esquece. Era em cima. Nada de bola. Se você chegar pra fazer uma pré-temporada, eu vou falar, você perguntou aqui, eu vou falar um negócio dos atletas, que isso foi que os atletas não gostam. Não falei isso, a impressão. Eu não posso afirmar. Né? Pode ser só a impressão mesmo. Mas a verdade é que gosta mesmo. Não gosta? A gente gosta de jogar bola. Né? Só que é necessária a preparação física. Isso, aí quando você tira a bola deles, independente do trabalho, esquece. Aí tem muitos trabalhos que a gente faz pra ganhar eles, por exemplo. Põe eles lá no campo, não pode ir que o trabalho é com bola. Beleza, vamos começar o trabalho, vamos. Você vai lá na linha de fundo, volta, dá um tapa aqui na bola, vai lá na linha de volta e volta, entendeu? Você põe a... Você dá uma animada, né? Você dá um toque. Melhor do que você ficar só... Passa um minutinho, você percebe, fala, pô, essa bola ia só pra me enganar, pô. Tá maluco, tô dando um toque na bola e correndo 200 metros. Fala, não, é isso. Aí tem algumas estratégias que a gente usa, porque a gente precisa ter, querendo ou não, a preparação física... Eu encaro ela como algo, por exemplo, cheio de copos aqui. A gente tem divide os métodos. Então aqui eu tenho força, aqui eu tenho agilidade, eu tenho potência, eu tenho flexibilidade. É os copos. Então você vai na pré-temporada, você dá todos os estímulos para o jogador. Ele começa ali o ano com todos os copos cheios. À medida que o tempo vai passando, esses copos vão esvaziando. E a gente precisa dar o estímulo. Então a força vai acabando, você precisa dar o estímulo de força. Sim. A agilidade vai acabando. Força de resistência anaeróbia. O jogador precisa estar preparado para jogar, por exemplo, o segundo tempo. Como é que você controla uma situação, por exemplo, 40 minutos no segundo tempo, a gente tem um contra-ataque, o meu lateral direito, lateral esquerdo, precisa dar um sprint lá de 40 metros, de 35 metros para recompor. Como que eu vou treinar essa situação? Eu preciso causar essa situação no treino. Sim. Então eu preciso estar meu jogador cansado, e mesmo ele estando cansado, eu preciso que ele dê um estímulo desse. Por quê? Porque quando ele estiver lá no jogo, aos 40 do segundo tempo, ele vai estar cansado, ele vai ter esse mesmo estímulo. Então ele precisa estar preparado para fazer essa ação. Então por isso que muitas das vezes os caras falam, pô, a gente tá morto aqui, tô treinando ainda, eu preciso fazer isso aqui. Cara, precisa. Porque a gente não tá descansado o jogo todo. Se ele descansasse, aí beleza. A gente só treinava ali, curtinho, acabou, o cara tava aí. Mas existe alguns treinos que a gente precisa simular ali o segundo tempo, o finalzinho do jogo. E hoje é importantíssimo. O que sai de jogo no final do primeiro tempo, ou final do segundo tempo, seja por nível de gols. Eu falei o quê? Jogo, perdão. O que sai de gols no final dos jogos é impressionante, porque o cansaço bate, o nível de concentração desce e aí esquece. Se outro time estiver bem preparado... Às vezes a gente fica assistindo alguns jogos assim, né? E um exemplo, vamos lá na Champions lá, né? Com o Real Madrid. É incrível de concentração daqueles caras, moço. É incrível. Porque, um exemplo, um jogo que eu assisti, Paris Saint-Germain e Real Madrid. Paris Saint-Germain tinha ganhado de 1x0 e tava ganhando de 1x0 de novo. Então 20 minutos segundo tempo. Só que na hora que eles fez o gol, o que eles fizeram? Concentração, intensidade. Tudo lá embaixo. Abaixo, tipo assim, já era mesmo. Fomos bem, e os caras continuam concentrados e fazendo aquilo que eles estavam fazendo. Então, nível de concentração também manda muito, né? Importante. A parte mental, hoje o jogador está preparado psicologicamente para o jogo, é fundamental. Ele tem que se adequar ao erro, e muitas das vezes ao erro dele, muitas das vezes ao erro do colega, mas ele não pode deixar isso afetar ele. Se ele deixar esse erro individual ou coletivo afetá-lo ao ponto das suas valências físicas ali, ou técnicas caírem, aí o jogo dele fica comprometido. Então o ideal é que os jogadores hoje trabalhem também esse lado mental. Ele precisa ter essa confiança, essa convicção de que vai dar certo, de que o processo é esse. Eu gosto de trabalhar bastante. Eu normalmente fico com os atletas lá em transição. Cuido, né? Que eu trabalho como preparador físico da presidência, mas eu atuo como auxiliar da comissão que chega, né? Comissão da casa. Então, sempre que troca uma comissão, chega um preparador físico, eu trabalho para a presidência e auxilio ele, né? Hoje a gente está com o Thales lá. Mas eu ainda aqui cuido da parte da transição. E aí eu gosto de trabalhar bastante, quando os atletas machucam, e aí vem pra mim, eu gosto de trabalhar bastante. Você vai entrar lá, você vai fazer o gol disso, calma, vai dar certo, você vai... preciso de você lá, você é importante, vou deixar você pronto só pra aquela hora ali,
Porque eu acho esse lado mental precisa estar bem preparado e ajuda muito na recuperação. Né? Recentemente lá a gente teve um parceiro nosso lá, né, o Dirli, ficou bastante tempo no departamento médico. E aí, pô, o cara super maneiro, a gente trocava bastante ideia nesse sentido, sabe? Sempre de querer botar ele pra cima, de falar, ei, bora, vamos e tal. E é um cara que me ajudou também, evoluir também, porque os atletas sempre ajudam. O Adriel também já teve uma lesão de panturrilha, né? Acho que 2020, 2021, né? E é importante, é muito importante. Também demora pra sarar, né, velho? Enjoada. E você volta com um pouquinho de dor, né? Você não pode deslocar, não pode saltar. Até pra mim, quando chega pra gente reabilitar, né, recondicionar esse atleta, é um pouco complicado. Mas aí a literatura ajuda muito. Hoje você, na presidência, é um cara que pega muito atletas voltando da parte de fisioterapia, né, da parte médica, pra essa parte de transição pro campo. Né? Explica pra galera um pouco, porque o pessoal muitas vezes não tem um entendimento. Quando o jogador sai do departamento médico, ele não volta a treinar direto com o grupo, né? Positivo. Existe uma fase de transição. Isso, a gente chama de transição, essa fase que é a de reabilitação, né? A gente precisa reabilitá-lo, né? Condicioná-lo, na verdade, para os demais atletas. Eu não posso conseguir... na verdade, eu não consigo, né? Tirar um jogador ali do departamento médico e ir direto para o campo, porque ele não vai estar no nível físico. Normalmente o atleta ali vai perder, vamos supor assim, uma lesão de grau 1, mais ou menos, ele vai perder ele de 10 a 15 dias para retornar. Então ele já perdeu ali basicamente umas 5, 6 sessões de treino tático, umas 2, 3 sessões de força, então ele já chega um pouco. Então, para que a gente não esteja colocando ele diretamente com o grupo, a gente tem essa fase de transição. E aí existem algumas limitações. De acordo com o grau de lesão e o local da lesão do atleta, a gente precisa ter algumas limitações. Por exemplo, um atleta que machucou a panturrilha, a gente evita fazer saltos, evita fazer algum tipo de trabalho de pliometria, né, de alongamento e encurtamento. Atletas de posterior, a gente toma cuidado com frenagem, de tornozelo toma cuidado com mudança de direção. A gente primeiro vai condicionando ele nas valências que ele está 100% até a gente poder liberar ele. Vai liberando aos pouquinhos, participa de uma parte, vem, volta, vai, parte, vem, até normalmente ele poder ser reintegrado com o grupo. Aí a gente termina a fase. Pensa que futebol é só ganhar dinheiro, né? Não. Podia ser. Mas muito estudo, desafio, muito chato. Né? Como identifica um cara que é rápido e um cara que é mais lento? Porque um exemplo, eu conheço cara magro que é lento. Entende? Eu conheço cara que é magro que é rápido. De primeiro existe um fator genético. Todos nós somos temos as fibras brancas e vermelhas, que é de força e velocidade. Existem pessoas que têm uma predisposição, existem alguns exames chamados de fenótipos que a gente fazem para ver essa predisposição à velocidade, à força, à agilidade. Porém, existe a questão do treinamento mesmo, mecânica e tudo. Mas existem atletas que são características de velocidade, outros são características de força. E aí, para que você tenha uma adequação disso, aí você precisa entrar com trabalho de performance, né? Por exemplo, o atleta de força, ele vai responder melhor a treinamentos de força. Porém, ele vai ter ali um declínio maior em relação, às vezes, à velocidade, em relação à potência. Então você precisa aprender, ensiná-lo a correr, a ter uma mecânica, uma biomecânica, um gesto melhor para ele poder aplicar. Mas uma vez que ele consiga aplicar de forma eficiente essa força no solo, e aí esquece, ele consegue alcançar e ficar forte. Mas isso ele é bem rápido. Pequeno, né? Desde pequeno. O treinamento com atleta de força, né? Inserindo mais potência, sabe? Vai variar do objetivo do treinador, de como é que ele organiza ali. Hoje no futebol se trabalha pouco a questão da força pura mesmo ali, um RM, o cara faz 2, 3 repetições e acabou. Se trabalha pouco, porque a gente tenta trabalhar de uma forma onde os exercícios nos deem uma característica semelhante ao campo. Então a gente tenta fazer o máximo de exercícios que a gente vai reutilizá-los eles dentro do campo. Até a questão de grau mesmo, grau de amplitude de movimento, mais parecido com o que a gente faz no campo. É claro que existem alguns aparelhos que não, a gente vai trabalhar o músculo ali isolado e a gente sabe que vai nos dar uma resposta lá dentro. Então tem essa diferença. Nem sempre a gente vai trabalhar força com o sentido do atleta para ele ficar mais forte, porque a gente não tem nem
tanto tempo hábil para isso. Se a gente for trabalhar hipertrofia nos atletas, eu vou comprometer ele ali, às vezes 1 ou 2 sessões de treino, por questões de dor tardia, né? Então a gente trabalha mais questão de potência mesmo, para ele poder desempenhar o jogo dele melhor, fluir melhor. Raul, olha aqui, o nosso podcast aqui vai ser preparado para um público que é interessado nessa área, né? De esporte e tal. E hoje aqui nós estamos falando aqui especificamente do futebol. Então, o que acontece que muitos caras talentosos quando é jovem e eles não conseguem se profissionalizar? E assim, e nós sabemos, né, que a grande maioria é pela falta de coragem, falar essa palavra, pela falta de coragem de treino, né? Sim. Porque não é fácil, né, cara? Não é fácil. É claro que existem diversos fatores, né, que a gente pode ali atribuir ao não êxito, né, na carreira do atleta, seja ele familiar, da sociedade mesmo em que ele vive e tal. Mas levando para esse lado aí, o lado de esforço, vamos dizer assim, de dedicação, de nível de treino, cara, é bem complicado. Hoje em dia é o que a gente estava falando agora há pouco. Por o esporte ter tido uma exigência física tão alta, o comprometimento também tem que ser alto. E aí para um atleta novo que vai chegando, que às vezes as suas valências físicas não são as melhores, ele precisa ter uma dedicação muito grande, né? Eu até estava conversando recentemente com, acho que 2 atletas nossos lá da base. Falei, cara, vocês são excelentes jogadores. Sou fã particularmente da forma com que vocês jogam. Para mim, vocês não perdem em quase nada para os outros, os caras que hoje estão jogando com mais frequência. Mas vocês precisam ligar o start. Precisa ter esse comprometimento maior com a parte física, né? Hoje a gente tem, por exemplo, o Cristiano Ronaldo como o maior exemplo aí de atleta, né? De performance. Falei, claro que a gente não vai conseguir ser um cara que nem ele. Mas a gente vai conseguir trabalhar. Mas aquilo ali ele construiu também. Né? Sim, é tudo fruto de construção. E ele é um ser humano como todo mundo. Todo mundo vai conseguir ter aquele nível de construção. O que o pessoal não vai ter é o nível de dedicação dele. O nível de exigência física dele que ele teve, né? Tem diversas histórias, né, dele na internet que a gente acha inacreditável. Então esse esforço que demanda, principalmente no início de carreira, ele precisa ser bastante incentivado pelo atleta, motivado por ele, ter esse lado mental ligado, porque uma vez que ele perca esse foco, passa 2, 3 anos, infelizmente não dá mais. E aí quando ele tiver um pouco mais velho, ele vai olhar para trás e falar, poxa, eu estava lá, tinha tudo ali na mão para ter feito acontecer, podia ter feito acontecer, e hoje infelizmente eu deixei passar uma grande oportunidade. Cara, qual que é a diferença porque assim, a gente conhece aqui em Goiânia, tem muita várzea, né? E tem muitos caras que jogou profissional e tal. E assim, um exemplo, o Adriel, ele teve um tempo que ele ficou afastado, né? Do futebol. Então, todas as vezes que a gente vê um cara que vai jogar a bola, fala, rapaz, esse cara é diferente, hein? Você acha que... Por que não é só por causa do talento? É por causa da força também, né? Sim. Então, o cara que faz... Uma das coisas. Sim. Então, um cara que joga várzea, se ele quiser aprimorar fisicamente, tem como para o desenvolvimento dele ser maior? Sim. E o desenvolvimento dele ser melhor, isso é incontestável. Igual a gente estava falando naquela hora. Se você tem um corpo, você performance. Então, a sua performance, o meu melhor, eu consigo melhorar em tudo. Hoje, de como a gente está, a gente consegue saltar melhor, a gente consegue correr melhor. Então, ele vai ser um atleta melhor. Agora, daí para o profissional, para ele ir para o profissional e viver aquele dia a dia, que é o complicado. Porque aí ele não vai ter tido base, ele não vai ter uma estrutura muscular adequada para conseguir suportar as demandas de treino e de jogo, é isso que é complicado. Eu falo isso porque há um tempo atrás eu tinha essa mesma dúvida. Inclusive eu até tinha um time amador que a gente ajudava lá de perto de cá, a gente foi campeão municipal e tal. Até mandar um abraço aí pro Jonathan lá, o presidente, nosso parceiro lá, Tubarão Esporte Clube, isso. Foi campeão municipal 2 vezes seguidas, depois a gente trocaram o nome lá, até deu uma afastada agora por conta do trabalho e tudo. Mas e aí eu tinha essa ideia. Você jogava ou só... Não, na época eu já ajudava na parte da preparação física lá, era. A gente foi um time de várzea que
quis introduzir algumas coisas já do tipo do futebol profissional. Isso a gente levou os caras pra academia, fazia treinos e tal, tudo E os pra cara jogar esse gosta, campeonato. né? Os cara gosta, Porque isso, era fera. Aí fazia publicação, a gente tinha 10 mil seguidores por Instagram, o time. isso, Esquece, era um fera. O time de Várzea tinha campeão Aparecida melhor. 2 vezes. 2 vezes o Municipal, que é o maior torneio da região de Aparecida, que é a prefeitura. investimento é tudo. Inclusive, a final é lá no Aníbal, onde a gente treina hoje. E a gente foi campeão 2 vezes lá. Ele era campão mesmo, né? Campão. E aí eu tinha essa dúvida. Eu falava, cara, não tem como. Esse meio de campo meio que joga em qualquer time, velho. Tanto que esses caras é bom e tal. Eu ficava pensando nisso. Depois que eu fui pra dentro E aí, inclusive, eu falava com o Netinho. Falava, Netinho, esse cara aqui joga em qualquer time hoje do Goiano. Esse meu volante, esse meu não sei o quê. O Netinho, cara, não joga. E o moço joga e ele não joga. Moço, vai pra mim, quando chega lá dentro, é outra pegada. E o moço não é. Então, beleza. Aí passou uns anos, né? Uns 4, 5 anos que eu já tava na Aparecida. Um dia eu tava conversando com o Neto. Aí ele eu virei pra ele e falei, Netinho, tem que te confessar um negócio, irmão. Aí ele fala, eu falei, os caras não dão conta mesmo não, pô. É diferente. A pegada é outra, né? A pegada é outra. Muitas vezes você vê um nível técnico na televisão, e aí às vezes o cara é com passe, 2, 3 metros, eles falam, esse cara aí, que na Várzea tem uns caras melhores e tal. Cara, mas o nível técnico e o nível físico exigido desses caras durante a semana, e aí nos jogos, e aí treina, descansa, treina, joga de novo, é muito alto. Então pra você tirar um cara ali direto da Várzea pro profissional, é muito difícil. Não estou dizendo que seja impossível, porque tudo se melhora. Sim. Então, às vezes, você tem um cara... A gente tem exemplos, né? O Michael jogou Várzea há muito tempo. O Bruno Henrique. O Grafite, se eu não me engano, foi revelado bem tarde. O Liedson. Tem alguns casos. E aí Leandro Damião. Mas são poucos. Mas aí são caras assim... Os caras que jogam bola, né? São caras assim fora da curva, né? Querendo ou não, a gente aí. E aí a gente só falou cara que tinha algo muito, muito diferente. Então pode ser que aconteça? Claro que pode. Todo cara da Várzea, bem treinado, com um profissional adequado ali para ajudar ele nas valências físicas, nas técnicas, na tática também, ele consegue desempenhar, consegue melhorar o seu nível. É mais difícil, né? Muito mais difícil. Um jogador que vem base ali, 13, 14, 15, 16, 17, 18, chega no sub-20, cara, ele tá bem completo. Ele precisa mesmo de ajustes, né? Maturação de tempo, de minutagem de jogo, para poder desempenhar um bom papel. Acho que essa é uma grande pergunta, né? A grande dúvida, acho que de maioria do pessoal que mexe com a Várzea, né? Todo mundo tem essa ideia, né? Que ser um atleta profissional hoje é fácil, né? E você vê um cara jogando ali, né? E eu respondo essa pergunta direto aí, cara. Direto, o pessoal vai perguntando, você acha que fulano não dá conta de jogar lá não? Né? O negócio é que é igual o Raul disse, né? A diferença de um treino, né? A intensidade de um treino, né? Sim. Um outro. É muito diferente. A intensidade de uma pelada é muito gigante, né, cara? E o cara vai ali só numa pelada só, né? Sim, Agora o cara tá trabalhando todo dia, né, velho? Todo dia em alto nível, né? E é difícil. a rotação lá em cima. E a intensidade de um jogo pra uma pelada, um jogo profissional pra uma pelada, por mais que seja, você fala, que a pelada é pegada demais, mas um jogo é muito intenso, cara. Não, muito. E você tá jogando contra atletas de alto nível, né? Que trabalharam ali também a vida. Então você são níveis diferentes. E quando você tá na televisão vendo, o jogo parece mais lento do que ele é. Mas não é, né? Mas tá muito rápido. Cara, muito treino, rápido. você vai no treino ver os caras profissionais treinar, você fala, cara, coisa de louco é esse aqui. É muito rápido. O toque na bola, isso. né? A força, né? E aí depois você vê esses mesmos caras na televisão, você acha, isso aí eu faço, isso aí eu consigo. Mas no treino é muito. Você falou do toque na bola, isso é uma dificuldade que antes, né? Não sei se hoje tem ainda, mas no tempo mesmo que eu subi profissional, quando você vem de uma base só profissional, a intensidade do jogo é diferente. A batida na bola, a bola chega mais rápido, você tem menos tempo para pensar, entendeu? Você domina a bola, a marcação já está em cima, né? Na base não, então você domina, dá um toque, dois, né? Até a marcação chegar. O profissional, a bola já tum, e é mais rápido a parada. Sim, o nível então, era diferente. uma das dificuldades, muitas vezes, da adaptação que demorava um pouco da base profissional era esse. A intensidade de jogo ser mais rápido, entendeu? A bola mais rápido. Isso, aí você num nível de maturação física menor. Você é mais lento, mais fraco do que todos. E é difícil. É por isso que a gente tá falando aquela hora. Se o cara não tiver o comprometimento dele, da parte mental mesmo, ligar e falar, aí, vamos,
É complicado. Tem muitos caras que quase foi jogador, né? Quase foi. Mas na hora que ele chegou lá, e tem muitos caras mesmo que eles mesmos abrem mão daquilo ali, não quero isso aqui pra mim não, porque muito pesado, né? Nivela também. O que acontece? Hoje você pega, às vezes, no sub-13, vamos supor aí, sub-11, você vai rodar aí as escolinhas hoje aí de Goiânia, de Aparecida, você vai encontrar um monte de craque. Um monte. Nossa, esse menino aqui tem 70 gols, tem 80 gols, ele é diferenciado, ele balança pro lado, balança pra cá e beleza, tranquilo. Aí ele tá fera nisso. Aí ele vai pro 13, beleza, ó, ele balança pra cá, chuta de direito, chuta forte, a bola vai lá em cima, porque os goleiros é menor. Chega no 15, já começa a nivelar, já começa a encontrar dificuldade, porque o goleiro onde ele só chutava alto, não é mais alto, o goleiro levanta, dá um tapinha e já era. Então, ele balançava para um lado e vinha para a esquerda, já não é um diferencial mais também, porque já tem 4, 5, 6 do mesmo jeito. Quando ele chega no 17, esquece, já tá tudo igual. Todo mundo é do mesmo jeito. Então, se ele tiver só uma valência, só algo ali a ser trabalhado, não adianta, não vai dar certo. Ele precisa ser completo, ele precisa ter... É até uma dificuldade que a gente encontra, às vezes, os atletas que vêm da base pra gente. Hoje em dia as bases estão, às vezes, preocupadas em ser campeões, em não em formar atletas. Antigamente tinha uma preocupação maior. O cara do 13 estava preocupado em levar cara pro 15, o cara do 15 pro 17, o 17 pro 20, o 20 profissional. Hoje em dia chega atletas pra gente no profissional, fui campeão disso. O cara não tem flexibilidade, o cara não tem um nível de força bom, o cara tem alguns encurtamentos musculares e tem diversas coisas que atrapalham ele desempenhar a melhor performance. E aí como é que você põe na cabeça de um cara que ele foi campeão praticamente tudo onde ele passou, que ele precisa melhorar, que ele não tá adequado? É difícil. Eu fui campeão, foi de tudo. É difícil. Né? A gente teve alguns atletas que passaram para a gente o ano passado, de nível de potencial surpreendente, assim, de jogar Série A e B fácil, tranquilo. A bola tinham para estar nos grandes clubes, mas faltava um pouco. E aí para você explicar, para você convencê-los disso, é difícil, não é fácil. Eu tava até conversando aqui fora do ar, também deve ser fácil também pros caras não, né? Aquilo que a gente tava falando, né? O cara chega, talentoso, aí de repente tem um salário aí, ganhava 1.000, né? Começa a ganhar 5, 10. Agora eu tô rico. Não é porque não tinha nada, né? Porque ganhava nada, começa a ganhar 10, falava, você tá doido, tá dinheiro. Tô milionário, é isso. Tá louco? E aí tem que ter onde a parte mental, familiar. E que o cara vai perdendo hierarquia. Sim. O cara não vai escutar o preparador físico mais. Cara, você tá mal, né? Tô mal o quê, moço? Tô ganhando 10 pila, maluco. Você tá doido? É isso. Né? Isso. Então, tipo assim, é um desafio muito grande, né, cara? Pra quem quer chegar nessa... E o atleta precisa entender, assim, porque é difícil, cara. Eu também não culpo, sabe? Não culpo e nem acho que isso é um maior erro e tal. Porque... é difícil para um atleta jovem também entender, mas eles precisam. A gente, como profissional, sei que a gente está lá para cobrar rendimento, alto desempenho e tal, performance, mas a gente também precisa ver o lado, cara, precisa tentar ajudar o lado humano ali. Tem que entender que essa carreira de futebol dele é curta. Querendo ou não, é curta. 10, 15 anos o cara tem ali em alto nível para poder estar em busca lá dos melhores salários, melhor estrutura e tal. E depois acaba. Então ele tem que estar sempre preocupado com o pós, tem que estar preocupado com o que ele vai fazer depois, com o que ele tá fazendo hoje, durante, né? Até o técnico do Palmeiras falou, né, recentemente, sobre os atletas novos que estão renovando com contratos milionários lá, e que ele chama os meninos para uma reunião e fala: o que você tem feito com o seu dinheiro? O que você tem se deslumbrado, ou você tem investido numa casa e tal, que é complicado. Melhor pra gente partir pra a reta final aqui. Qual que é os seus projetos pro futuro aí? Projetos. Então, eu sou um cara meio sonhador, né? O meu projeto é disputar um dia uma Copa do Mundo como preparador físico. Eu sonho isso, trabalhar fora do Brasil. Não acho impossível, até porque a gente tem hoje grandes profissionais brasileiros trabalhando nos grandes times da Europa. A gente tem, que eu conheço particularmente, né, o Felipe Rabelo, hoje está lá no Valladolid da Espanha, que é o time do Ronaldo, subiu para a primeira divisão agora. Né, o Leonardo que eu te falei, passou pelo Shakhtar, tem o Marcelo Lins, que teve já no Bayern. O departamento médico do Arsenal era um brasileiro, eu não sei se ele está lá ainda, mas era um brasileiro. Então são caras assim, já teve, né, brasileiros aí, né, no ramo da preparação física, não só da parte física, mas parte técnica também no mundo todo. E é onde eu quero chegar, cara. Não sei se eu vou conseguir. Às vezes, se eu não conseguir chegar próximo ali, também tá legal, tá bacana. Não vou me sentir
não vou ser frustrado por isso. A minha intenção é ser bom um dia, não sou ainda, mas vou chegar lá, se Deus quiser. Fazer bastante certificações, os cursos aí, né? Igual a gente estava falando naquela hora sobre os cursos que existem hoje no Brasil. E é isso, me preparar cada dia mais. Nesses cursos, você já fez quais cursos já? Então, hoje eu estou concluindo um da Athletic Lab, que é um de formação da preparação de performance de atletas de futebol americano, que eles são 3 níveis, né? A gente faz o primeiro nível online, o segundo nível em São Paulo e o terceiro nível a gente viaja para os Estados Unidos para fazer uma seleção dos jogadores de futebol americano através do draft. Então a gente categoriza ele através das valências físicas. Além desse curso, eu tenho um curso também de FMS, que é um de movimento, que eu te expliquei, e existem mais 2 cursos que são essenciais que eu pretendo fazer. É um da Exos, que é lá da For Performance, que é do André Cunha, que é o management coach do Gabriel Jesus, que é feito lá em São Paulo, e também eu tenho o CFSC, que é o do Boyle, que é fenômeno também. Alguns preparadores físicos aqui de Goiás já tem e tal. São os melhores aí para fazer, para quem busca também. Às vezes, eu tenho vontade de trabalhar com preparação física, futebol, esse é o caminho. Educação física e certificações. Então hoje, quando você começou, você queria ser treinador. Hoje já ficou fixo, você quer ser preparador físico. Isso mesmo. É até engraçado. Uma vez o Thiago, quando eu cheguei no clube, meu primeiro dia lá, eu falei, opa, esse aqui. Ué, cadeira descansando. O Thiago Carvalho perguntou pra mim, você quer ser o quê? Eu falei, eu quero ser treinador. Aí ele falou, é mesmo? Na época eu era treinador de futsal da faculdade. E ele falou pra mim, não, então tá, daqui uns meses eu vou te perguntar de novo se você quer ser treinador e você vai me responder. Eu falei, então tá. Aí foi de jeito. Quando a gente tava nos mata-matas da Série D, eu virei pra ele e falei, Thiago, que aí tava assim, o nosso time voando, tipo, 2 ou 3 jogadores ali por posição, muito bom, todo mundo bem. Toda semana tinha um jogador presidente da seleção. Tipo isso. Aí assim, ele falou pra mim, e aí? Eu falei pra ele, Thiago, tem que te falar, pô, eu não quero ser treinador mais não. Deixa isso pra lá, pô. Porque ter que escolher os caras é complicadíssimo, né? Muito difícil. É muito difícil, eu acho a tarefa mais forte. Por causa do desafio, é porque também vai pegando gosto pela profissão. Né? Também. Eu tenho gostado muito. Depois que eu vim direto pra parte física, esquece. Pra mim é legal. É o que eu mais gosto de fazer hoje em dia. Bom demais. Dentro da parte de preparação física, cara, é igual o pastor Daniel falou agora atrás, né? Tá chato como os jogadores não gostam, tal, né? Porque é uma coisa que né, difícil, árdua, né? Então, assim, o relacionamento, eu acho que uma das grandes dificuldades quando você vem da parte de análise para a parte de preparação física, né? Chama a parte de gestão, né? Gestão com os atletas. Você teve dificuldade nessa questão? Conta pra galera aí. Então, o que facilita ter uma boa gestão com os atletas para que o trabalho possa render, possa... Então, foi o que eu tive. Eu tive os 2 exemplos, o Gustavo e o Léo. Para mim foram os maiores exemplos em relação à gestão. Eram caras que se pedissem para eles fazerem qualquer coisa, os atletas iam fazer porque o cara estava pedindo. Então eu via que, além deles passarem, existe esse trabalho, eu preciso que você faça que é bom pra você como atleta, eles também faziam porque tipo, eu vou fazer porque é ele que tá me pedindo, sabe? Então esse lado gestão, você te faz ganhar o atleta. E aí é muito bom, cara. Pra mim eu não tive muita dificuldade, graças a Deus, assim. Eu soube levar bem a galera, mas eu também tive um grupo muito bom. Eu também tenho que confessar isso. O nosso grupo, né? Tanto na Série D, esse ano também, os atletas que chegaram pra gente são caras de nível, assim, de caráter muito bom, surpreendente. Então, não foi difícil por isso também. O grupo também me aceitou bem, eu tive essa aceitação legal. Lembra até o Ricardo quando voltou, né? O Ricardo teve com a gente, o Ricardo é o zagueiro lá da presidência. Ele foi, e quando ele foi eu tava iniciando, né? E quando ele voltou ele me chama de Marcelo Cabo. Aí eu falei, Marcelo, foi fera, viu? Parabéns aí pela evolução, pai. Evoluiu muito. Aí, achei legal pra caramba. É porque assim, antigamente, hoje eu falo muito isso com alguns atletas lá. O jogador em si, ele aprendeu muito, né? Ele ficou mais curioso, né? Antigamente você passava um treino, por exemplo, o cara chegava e falava, você vai dar tiro de 1000 hoje, né? Você vai dar 10 tiros de 1 quilômetro.
ninguém perguntava por quê. Só reclamava às vezes, porque sempre só corria. E que ia correr. É isso. Hoje, quando você passa um treino, todo mundo quer saber o porquê você tá passando aquele treino, pra que serve, né? E existe melhorar a performance, né? E existe a questão da informação também hoje, né? Hoje você tem tudo no celular. Aí você liga o Instagram lá, tem um cara lá, não dê tire de 1000 porque é ruim. Aí chega lá no clube, pô, o cara tá passando 7.000. Pô, por que esse cara tá falando? Que esse cara aqui tá falando que é ruim? Aí você tem que criticar. Mas tudo é modelo de treino, cara. É modelo de treinamento. Eu, particularmente, tento facilitar ou atingir o meu objetivo dentro da sessão o mais fácil possível. Se eu conseguir até introduzir algo lúdico ali, uma brincadeira e tal, eu vou fazer. Porque eu acredito que o atleta precisa estar bem com a situação do que está acontecendo. Ele levando aquilo ali de uma maneira legal, poxa, ele faz tranquilo. Então, não tem por que a gente dificultar ou tentar existir um mecanismo de dificuldade. Ele, vou dificultar para o atleta. Não, a gente tem que tentar passar atividade, é claro, sempre alcançando o objetivo que a gente precisa, mas da forma mais branda possível e mais alegre. Pô. Não tem por que a gente trabalhar com alguma coisa e tá chateado, né? A gente precisa fazer isso de uma forma mais agradável possível. O Raul lá dentro do clube é um cara que tem a confiança dos atletas, né? Nós conversamos entre nós e eu acho que ele sabe disso. É um cara que os atletas confiam muito. E isso é uma coisa, tipo, não é fácil de lidar dentro do futebol, não é uma coisa fácil de você conquistar dentro do futebol, né? Que é a confiança dos atletas, né, cara? Porque ainda mais entra essa questão que eu falei que os atletas ficaram mais curiosos, né? Estão querendo saber mais. E para você ter essa confiança, igual o Raul é um cara que tem, nossa, isso precisa muito dessa gestão. Por isso que eu perguntei para ele da gestão. Sim. A gestão hoje dentro do futebol é muito importante, né? Sim, até a parte de preparação física, então, é ideal, porque você fazer, por exemplo, uma pessoa, você falar para a pessoa correr, cara, pastor Daniel, vai lá e corre. Por que mesmo? Por que eu tenho que correr? Você entendeu? Então, você tem que ter a sua confiança, né, para você entender que é bom para você, né? Então isso é uma parte difícil, né? Você fazer com que nós atletas entender que aquele trabalho é bom para nós, né, cara? Tem que explicar, cara. Explica. A gente precisa disso por causa disso. O jogo é isso. Essa demanda. Eu preciso atingir isso aqui hoje. Isso aqui nós vamos trabalhar amanhã. Tem que ter, cara. Tem que ter essa conversa. Tem que ter gestão de pessoas também. Então, sim. Às vezes a gente está conversando com os atletas e até a gente que, por exemplo, que é da casa, né? Que a gente fala assim quando é contratado do clube e tal. A gente tem que ter essa dinâmica. Às vezes o atleta fala alguma coisa para você ali de algum treino, de algum determinado, mas ele só quer desabafar, só quer conversar. Você tem que ter essa gestão. Não é tudo que eu ouço dos atletas eu preciso passar para a comissão, não é tudo que eu ouço da comissão eu tenho que passar para os atletas. Não é assim, a gente tem que saber gerir. É claro que independente de qual lado vem a informação, se venha atingir a entidade maior, no caso a Aparecidense, para qual trabalho, eu preciso relatar, preciso avisar. Isso aqui vai causar mal para a Aparecidense. Aí sim, eu preciso informar. Tá acontecendo isso. Caso contrário, as duas partes falam muita coisa só por falar, sabe? Tá chateado um dia. Esse jogador aqui é horrível. O cara faz um lance lá, mete gol. Rapaz, esse cara é bom demais. Isso acontece. E o treinador é de jeito. E o jogador do mesmo jeito. Mas esse treinador é ruim. Pois ele. Sou titular no jogo. Rapaz, mas esse treinador é bom. Você entendeu? Então eu não preciso. Que cara top. Eu não preciso me preocupar com tudo que os jogadores falam. Porque eu sei que a maioria eles estão falando só para desabafar, só para o cara se sentir melhor. Da mesma forma é o pessoal da comissão. Não preciso alarmar em tudo. Algo que seja pontual, preocupante, ou que venha atrapalhar a instituição, que eu também estou lá trabalhando, né? Estou a serviço. Então, e tem que ter a comunhão, né? A unidade, propósito. Sim, é isso. E é todo mundo junto, cara. Que querendo ou não, o meu desempenho, ele tá alocado aos jogadores. Quem resolve a parada pra gente, querendo ou não, é os atletas. Claro, se não tem um bom convívio com eles, um ambiente legal no futebol é primordial. Então, um bom ambiente É engraçado o Raul falando isso, né? Importante, porque no meio do futebol, muitas vezes você tem mais contato com o preparador físico do que com o treinador, né? Que muitas vezes você entra com o treinador vai chamar um ou outro para resenha, muitas vezes chama o grupo todo, mas é uma hora ou outra. Com o preparador físico você tá ali todos os dias, né, cara? Todo dia você aquece, aí normalmente o preparador físico tem mais esse contato com os atletas, até para saber como tá a sua recuperação, como tá o seu pós-treino, como tá o seu, né, antes do treino ali, como você tá pro treino. E aí você acaba tendo mais esse contato com o preparador físico.
E isso que ele falou é importante, né? Saber ter essa gestão de o momento de passar algo, conhecer o atleta, de saber quando ele tá só desabafando, quando ele tá só brincando. Porque tem muitos que não conseguem fazer essa separação, né? Muitas vezes você brinca com o cara, muitas vezes o cara não sabe que é só uma brincadeira, aí já leva ali, aquilo ali já cria todo um clima pra sim, pode atrapalhar, e aí o ambiente fica ruim. É importantíssimo isso que o Raul falou, né? O cara que tá querendo ser preparador físico hoje no futebol, né? O cara ter essa gestão, saber ter essa gestão entre atletas e a comissão, né? Identificado no grupo. Não é tudo que ele escuta lá dentro que ele tem que falar aqui, nem tudo que ele escuta aqui tem que falar lá, né? Perfeito. Eu lembro que na Série D a gente tinha o Léo, e o Léo sempre pós-jogo ele fazia uma reunião ali com nós que jogamos, né? E queria saber o feedback. Queria saber o feedback de como que foi o jogo, né? O que você acha do jogo, pastor Daniel? O que você acha do jogo, Raul? O que você acha como foi o jogo? Aí cada um falava, né? O Léo é o preparador, né? Preparador físico. Que tá no e era algo importante ali que você ouvia de 11, 15 atletas, o que cada um achou do jogo. Onde que a gente sofreu no jogo, o que a gente fez de bom, né? E o porquê do resultado e tal. E aquilo ali acaba sendo importante. Essa gestão, então, dentro do futebol, na parte de preparação física é primordial. Na família é de jeito, né? Sim. Você vai lá ouvir uma conversa do irmão lá, você chegar e fala pro outro, fala pra mãe. Né? É igual você falou, às vezes a pessoa quer só dar uma desabafada. Você quer conversar, só quer. Um dia um cara falou um negócio pra mim assim, ó. Falou assim, ó, você sabia que tem um tanto de gente que não gosta de você? Que não gosta? E eu falei pra ele, sério? Você sabia também que tem um tanto de gente que não gosta de você? É isso, e não precisa falar, tá tudo bem. Tá isso mesmo aí. Tá tudo ótimo. Mas a boa notícia é que tem um tanto de gente que gosta de mim e tem um tanto de gente que gosta de você. Eu também. Nem quero saber as que não gostam, deixa igual tá deixa, certo. Cara, é isso aí. É normal, não vai ter como, pô. Às vezes tem alguém que tá falando que gosta de você que não gosta de você, não. Deixa, tá tudo certo, tá isso. Tudo certo, né? Isso aí é gestão de pessoas mesmo. Tem como. Cara, privilégio de conhecer, cara. Foi bom demais estar com você aqui no nosso Encontro Esporte Clube. Como você está começando agora, nós estamos começando agora nesse projeto, que o senhor possa trazer crescimento sobre a sua vida, né, cara? Possa te levar para voos muito altos aí, que vocês possam subir com a Aparecidense também, né? Levar a Aparecidense aí para outro patamar. Amém, se Deus quiser. E é isso aí, cara. Brigadão. E vamos ter mais oportunidade de estarmos juntos aí, né? Vamos sim, se Deus quiser. Obrigado a você, obrigado Adriel, obrigado a todos pelo convite. É fenomenal para mim estar aqui, poder falar um pouco, conversar sobre o que a gente gosta é sempre bom, né? Então, assim, obrigado mesmo. Prazerzão de vamos manter um contato aí, que Deus quiser, estamos juntos. Tá bom? Sozão, obrigadão. Obrigado pela oportunidade, né? Estar aqui com o Raul, um cara que é bacana, um cara que, como eu disse, que tem a confiança nossa lá no clube, né? É um cara que eu gosto, sabe? Eu tenho uma amizade com ele, né? Gosto do cara de coração. Desejo pra você, Raul, muito crescimento. Sei que você tem muito a crescer na sua vida e espero que você possa alcançar aí seus sonhos, né? Possa realizar, né? E foi um prazer estar aqui com você nessa noite, né? Estar aqui com você, pastor, nessa noite. E eu tenho certeza que vai vir muitos podcasts maravilhosos. Amém. Vai sim, só um projeto iniciando, se Deus quiser. É isso daí, vai. Tá grande como a gente. E eu vou falar um negócio pra você, se você quer fazer alguma coisa na sua vida, tenha coragem, que o homem foi corajoso. Abriu mão de algo pelo sonho, pelo objetivo. Então continue junto com a gente aí. Deus abençoe vocês e até sexta-feira que vem. Um abraço. Valeu, galera.